Olá, estamos no capítulo 7 do livro de Romanos. Vamos ver hoje domínio da lei, capítulo 7, versículo 1 até o versículo 25. Versículo 1. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que viver? Versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas, morto o marido, está livre da lei do marido. Versículo 3. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas, morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Versículo 6. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, os desejos, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Versículo 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Versículo 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Versículo 10. E o mandamento, que era para a vida, achei eu que era para a morte. Versículo 11. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Versículo 12. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 13. Logo, tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Versículo 15. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Versículo 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Versículo 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Versículo 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Versículo 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Versículo 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Versículo 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Versículo 25. Dou graça a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o sentimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Terminamos aqui o capítulo 7 da carta aos Romanos, com a nossa Bíblia na versão corrigida e revisada
da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Essa Bíblia foi traduzida na nossa língua por João Ferreira de Almeida. Deixa aqui o seu joinha e compartilhe com quem você conhece, que esta mensagem possa fazer diferença na sua vida para edificação ou para a salvação.